Olá, bonitos e bonitas! Estamos aqui para mais uma live de esquenta para o lançamento do curso. Opa, peraí, gente, que eu vou colocar aqui o fone que acho que fica melhor. Melhor, né? O som fica melhor. Então, essa live, vocês sabem, é um esquenta para o lançamento do curso Vida de Casal, que eu vou lançar para abrir o carrinho no dia 7, que é segunda-feira, às 7 horas da manhã. E quem estiver no grupo do Telegram vai receber um link no domingo às 18 horas para um desconto, um super desconto. Bom, como todo mundo sabe, dinheiro e sexo são uma das coisas que mais compromete aí a vida do casal, né? Então, para essa live, eu convidei uma especialista no assunto de finanças pessoais, que é a Karen, que eu já vou colocá-la aqui, ela vai contar um pouquinho o que ela faz, como é que ela faz, e ela vai dar dicas. Então, compartilhe, gente, para quem você acha que precisa aí de dicas de como economizar, guardar e o que isso pode comprometer a vida do casal. Então, a hora é agora, tá bom? Deixa eu chamar a Karen aqui para entrar na nossa live. Vamos lá, aguardando. Olá, Karen, seja bem-vinda. Um prazer tê-la aqui na live. Obrigada, prazer também, boa noite. Obrigada pelo convite, Rose. Obrigada a todo mundo que está aqui nessa live, bastante gente. E eu estou bem animada para essa live de hoje. O meu nome é Karen Oxendorf, né? Eu sou mentora financeira. Minha especialidade é ajudar as pessoas a assumirem o poder sobre o dinheiro. E eu acho que quando a gente fala de casais, né? Muitas vezes existem muitos casais aí que ainda não assumiram esse poder em casal. Algumas pessoas, às vezes, vivendo independentemente, e aí alguns conflitos. Eu, inclusive, agora, pouco antes da live, eu estava assistindo a sua live de ontem sobre comunicação não violenta, e eu achei maravilhoso que a live de hoje sobre finanças para casal tenha sido justamente depois dessa live de ontem, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sim, tudo, porque aliás é um dos grandes ruídos também na vida do casal, né? A questão do dinheiro, da vida financeira, dos projetos em conjunto, em comum. Obviamente que cada um tem que ter o seu pessoal, mas a partir do momento que você casa, você tem que ter projetos em comum, tem que caminhar numa certa direção, né? Ter planos, enfim, isso é muito gostoso e é o que vai alimentando, aquecendo, dando vida na relação, né? Quando você tem projeto, é o que faz você admirar o seu parceiro, sua parceira. Mas vamos lá. Como é que é esse seu trabalho, Karen? Conta um pouquinho. Como é que é essa... Eu tenho um Isso. programa, eu tenho um programa de. Eu trabalho através de mentorias em grupo e também mentorias individuais. Então, geralmente, eu faço acompanhamento de casais nas mentorias individuais, porque geralmente eles vêm com um problema mais específico, ou às vezes uma questão mais específica que eles querem resolver e eles querem um atendimento mais personalizado. Mas pessoas casadas também, a maioria do meu público é casal, eles vêm também para mentoria em grupo. Geralmente eles não vêm em casal para mentoria, talvez porque haja algumas questões mais íntimas e que eles não querem abrir ali para o grupo, mas algumas pessoas casadas vêm que tomam a responsabilidade ali de aprender, né? A como colocar, organizar as finanças, a como fazer o dinheiro sobrar para começar a deixar recurso para investir nos seus sonhos. Então, a ideia é a pessoa ir do básico no programa de mentoria em grupo, ela ir do zero, né, de uma situação que às vezes ela não tem poder ali sobre o dinheiro, ela não tem consciência financeira, e a ideia é mudar a relação dela com o dinheiro ao longo da mentoria para começar a fazer o seu primeiro investimento. Essa é a ideia. Já na mentoria individual, aí tem infinitas questões, né? Alguns casais que vêm com
Já teve, por exemplo, o caso do marido super organizado que queria que a esposa se organizasse também. E aí foi bem interessante porque eu apliquei bastante também essa ferramenta da comunicação não violenta, algumas questões também de perfis comportamentais, entender os perfis de financeiros, a questão dos próprios 4 temperamentos, isso tudo influencia, porque Que tem muita gente bacana. que acredita que problema financeiro se resolve com dinheiro, mas não é. Problema financeiro se resolve com mudança de comportamento. E Ah, eu. isso é bacana, né? E você trabalha também as crenças, porque muitas vezes as pessoas também têm aqueles medos e aquela fidelidade que ela carrega do sistema familiar, né? A coisa de não poder ter dinheiro, porque meu pai e minha mãe eram sempre desorganizados, como se a pessoa sentisse que não fizesse parte, né, daquele sistema a partir do momento que ela começa a ganhar muito dinheiro. Então, às vezes, eu até atendo em consultório pessoas que têm muito potencial e você vê que fica patinando, né? Que tem sérios boicotes, né, as autossabotagens, Sim, principalmente quando se trata de dinheiro, porque o dinheiro ele tem muitos mitos, né? De que é sujo, de que quem ganha dinheiro não vai passar como é que é? É mais fácil um camelo passar no buraco da isso. agulha do que um rico entrar no céu, né? Tem aí umas frases e que isso vai ficando, vai gerando uma crença nas pessoas. E você chega a trabalhar isso também, um pouquinho Sim, das crenças com certeza. limitantes. A gente fala bastante sobre essas crenças, né? Que são pensamentos que paralisam a vida financeira, muitas vezes bloqueiam, né? Então a gente trata também sobre, a gente faz uma análise de como foi a sua linha do tempo com dinheiro, como que foi uma retrospectiva da sua relação com dinheiro, de como seus pais lidavam com dinheiro, porque a nossa tendência é ou repetir o padrão dos nossos pais ou ir para o extremo oposto. Né? Então meu pai, ele era uma pessoa que ele poupava muito, então eu considero que o meu pai é avarento. E aí eu me torno o gastador. E aí, em contrapartida, eu não consigo ficar com dinheiro nenhum para mim, porque eu rejeito o comportamento do meu pai. Isso é psicologia, né? Mas a gente Uhum. trata também. Então, até eu tenho uma história que é bem curiosa, na minha própria vida pessoal, eu nem sempre fui organizada financeiramente, né? Na verdade, eu passei por algumas questões na minha vida pessoal que me levaram a repensar tudo e eu entendi que para eu conseguir alcançar a mudança de vida que eu esperava, eu ia ter que mudar a minha relação com o dinheiro também. Então eu fiz uma transição de carreira, na verdade eu sou engenheira de formação, depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, e aí era muito interessante, porque eu trabalhava com operações de milhões de reais, eu fazia o controle dessas operações, mas a minha própria vida financeira era completamente enrolada. Então, uma crença que existe muito e que a gente já quebra de cara e que eu quebro com o meu próprio exemplo é que para poder lidar bem com o dinheiro, você precisa saber fazer planilhas mirabolantes, precisa saber muitos números, fazer cálculos. E, na verdade, o cálculo o aplicativo faz, a planilha de Excel faz, o sistema faz, o celular, da calculadora do celular faz. Mas isso para mim não adiantava, porque eu sabia fazer as fórmulas complexas do Excel, eu sabia controlar as operações, mas eu não conseguia mudar o meu comportamento. E uma das crenças que existia muito em mim era que o meu avô, ele veio do Nordeste muito novo, com 17 anos, ele largou tudo para trás, veio para o Sudeste. E ele começou a construir o patrimônio dele do zero. Então, o meu avô, ele não proporcionava muito para a família momentos de lazer em que envolvesse gasto. Então, o momento de lazer era em casa sempre, e ele não se permitia gastos, às vezes, com coisas que não eram necessárias. Ele só gastava com o necessário. E a minha mãe, ela herdou esse padrão e durante muito tempo ela tinha um conflito interno, até que ela foi orientada por uma pessoa que começou a falar para ela, querida, dinheiro é para gastar, você pode gastar o dinheiro. E aí vem eu, que nasci num contexto. Eu comecei a ouvir essa frase muito nova, estava completamente fora do contexto do meu avô, porque na verdade ela usava a frase de dinheiro é para gastar para quebrar a crença de avareza do meu avô.
E eu comecei a ouvir, ué, dinheiro é para gastar. O que que eu fiz quando eu ganhei o meu primeiro salário, o segundo, o terceiro, o quarto? Torrou tudo. Tudo, porque não existia outra hipótese, né? O que que mais eu poderia fazer com dinheiro? Então, a gente analisa, assim, tem um exercício também muito legal, que é o exercício dos sentimentos com dinheiro. Pessoas, às vezes, que têm muitos gastos impulsivos e que, às vezes, não conseguem parar de gastar. E aí, a gente tenta entender qual é o sentimento que está associado. Eu ouvi você falando até na live de comunicação não violenta, de você, né, se perceber. E essa percepção também envolve o dinheiro, porque o dinheiro, na verdade, não tem vida própria, né? Ele está só refletindo, a forma como a gente usa o dinheiro está refletindo o nosso interior. Então, a gente muitas vezes precisa se perceber. Ah, um amigo, eu fiz uma meta de gasto, por exemplo, com um restaurante, vamos dizer, de R$ 600. E aí eu já tinha, sei lá, de lazer ali de R$ 600, vamos dizer. E eu já extrapolei. Mas um amigo veio de outra cidade e ele me ligou que está chegando na minha cidade e ele marcou no restaurante mais caro da minha cidade. E aí, eu vou ou não vou? Eu já não vejo aquele amigo há muito tempo. Ah, eu vou decidir ir, certamente. Muita gente aqui vai decidir que vai. Né? Mas e aí, quando eu for, o que eu estou buscando de fato? Eu quero quebrar as minhas metas financeiras? Eu quero impactar o bolso? Ou eu quero estar com o meu amigo? Eu quero a companhia? Eu quero a presença? Então, como que você pode negociar o que você realmente quer, discernindo isso, sem impactar o seu bolso? Então, são alguns exercícios, assim, bem de percepção, de autoconhecimento e de prática também. Tem muito exercício prático que você... Isso, Pode falar. isso é bem bacana, né, Karen? E acho que uma coisa importante também é não confundir fazer economia, fazer planejamento com a avareza. Porque às vezes também a pessoa vai para o outro lado da moeda, né? Totalmente às avessas. Então, agora eu vou economizar, eu vou cortar tudo, vou ser aquela pessoa infeliz, não vou tomar nenhum cafezinho na esquina. Obviamente que tudo, né, nas devidas proporções, mas fazer economia não é ser uma pessoa infeliz. Não. Né? Porque às vezes tem a família, tem os filhos, tem tudo. É saber ponderar, tem um equilíbrio nisso, né? Porque às vezes a pessoa acha... Às vezes você tem mesmo, né? Dependendo, se você está estourando cartão, você vai ter que cortar a coisa na raiz por um tempo, para poder ter o equilíbrio. Né? E aí sim fazer um planejamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você trabalha? Você trabalha com planilha? O que você orienta para os casais especificamente? Que eu recebo mais muitas mensagens, que eu abro aquelas caixinhas, né, de perguntas, e sempre tem aquela pessoa que fala, porque o meu marido ou a minha esposa não tem os mesmos planos do que eu financeiramente, porque eu quero guardar para comprar uma casa e ela quer viajar. Como é que dá para adequar, para ter um equilíbrio? Porque as duas coisas são legítimas, né? A pessoa quer viajar, tem um sonho de viajar e ela também quer ter a casa própria. Né? Como é que dá para dar uma adequada nisso? Eu vou responder, mas eu só vou fazer uma breve introduçãozinha para poder contextualizar tudo. Você falou de um ponto muito importante, né? Que às vezes as pessoas têm sonhos diferentes. E uma das coisas que eu percebo muito na mentoria é essa ausência de diálogo, principalmente com relação aos sonhos. Então, eu atendi um casal, por exemplo, que eu pedi para eles fazerem um mural dos sonhos, eles listarem as prioridades deles. E algumas vezes a impressão que dá é que são duas pessoas que estão dentro de um mesmo carro, querendo alcançar o mesmo destino, mas eles querem ir por caminhos completamente diferentes. Então, você mora em qual cidade? Você mora em São Paulo? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Você está no Rio, né? Eu estou no Rio, exatamente. Então, imagina, eu estou saindo aqui do Rio, quero chegar em São Paulo, mas eu pego o caminho para Brasília. Eu não vou chegar em São Paulo. E algumas vezes acontece isso com alguns casais. Então, essa parte do diálogo é muito importante. E a gente negociar também, poxa, como que eu posso sonhar o sonho do outro e como eu posso fazer o meu sonho conhecido? Né? E tentar entender o que é possível. Algumas vezes vão ter alguns casais em que um dos cônjuges já está mais avançado com relação à questão financeira, né? E aí vai gerar um incômodo, vai querer forçar, muitas vezes vão acontecer brigas, e isso deve acontecer muito no seu consultório, né?
brigas por questões financeiras, porque um pensa de uma forma e julga que o outro não está fazendo daquela mesma forma. E aí, então, o que fazer nesse caso, né? É justamente você tomar a responsabilidade, né? É por isso que na minha mentoria em grupo tem muitas pessoas casadas, mas que não vêm com seus cônjuges, porque eles decidem tomar essa autorresponsabilidade. Poxa, como que eu posso, então, aprender para influenciar? Então, um outro ponto que você falou aí é um ponto importante, né? Da gente, poxa, só cortar gasto, é só ficar economizando. E não, a vida financeira não é isso. Na verdade, a gente tem 4 pilares da inteligência financeira. Um pilar é a gente ganhar dinheiro, é a gente fazer esse dinheiro, né? E dinheiro, a gente passando por um ponto aí, que eu gosto muito, que aqui no Brasil a gente usa muito a expressão ganhar dinheiro, mas quando a gente vai para o inglês, a gente percebe que o americano, ou o britânico, eles falam to make money, que é, na verdade, fazer o dinheiro. E isso já é uma outra quebra de crença também. Da gente, quando a gente se bota numa posição passiva de que o dinheiro vai cair na minha mão, e quando eu passo a perceber, opa, peraí, eu moro num mundo abundante, eu vivo num mundo que existe uma abundância, e eu posso ver quais são as oportunidades que estão ao meu redor para eu alcançar isso daí. O Rodrigo está dizendo aqui que não consegue guardar dinheiro. Rodrigo, olha, te convido a ver lá o meu conteúdo. Se você quiser, inclusive, eu vou dar uma aula no curso da Rose, né? E aí, se você quiser vir participar, eu vou falar sobre perfis financeiros, a gente vai poder aprofundar mais sobre a vida do casal, vou dar algumas dicas técnicas, mais técnicas. Mas lá no meu perfil também tem muito conteúdo gratuito para que você possa aprender. E eu vou falar um pouquinho aqui também sobre isso, já vou chegar lá. Mas aí, então... Peraí, deixa eu dar uma dica. Tá. Gente, se vocês quiserem seguir a Karen, vem aqui em cima, ó, tá o meu nome e o dela, clica aí, vai abrir o Insta dela, já começa a segui-la, para vocês não perderem, e volta para cá correndo. Isso, se bem que eu vou isso. deixar essa live salva, e depois eu vou colocar o nome dela também, tá? Então, mas quem quiser ir lá, porque tem muito conteúdo que já dá para ajudar muito quem está aí perdido com a questão da grana, você já vai a história do mindset, né? Porque é isso também que precisa acontecer, as pessoas mudarem a mentalidade. Eu adorei isso que você falou, desse lugar passivo que a gente fica, né? Porque as palavras e como a gente se coloca, isso tem um poder tremendo. E é isso, se eu estou esperando ganhar, e se eu não me sinto merecedor, eu nunca vou ganhar. Né? Então, quando eu vou para esse lugar de fazer, eu vou atrás. Olha, é um outro movimento, é um movimento de arranque, né? O ganhar é um lugar... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, fantástico, adorei. É incrível. A live já valeu por essa frase. Perfeito. E ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem muito a cultura do funcionalismo público, do emprego estável. Uma das coisas que eu até botei lá no meu perfil essa semana, né, é que a gente tem a crença de que segurança financeira vem de um emprego estável e de um bom salário. E isso é uma mentira. Porque eu atendo muitos funcionários públicos que estão super enrolados com crédito consignado, endividados. Então, a segurança financeira vem de você ter poder sobre o seu dinheiro, de você poder direcionar para onde o dinheiro vai. Isso é bacana. Isso é bacana. Então, voltando, né? Só para eu voltar aqui e falar desses 4 pilares, porque isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem o primeiro pilar de fazer o dinheiro, o outro é de controlar esse dinheiro que a gente fez, e aí a gente precisa sim olhar o nosso gasto, a gente precisa sim criar o nosso mapa, né, de coordenadas, eu chamo o mapa de coordenadas da vida financeira, que é o quê? Você pensar antes. Então, anotem aí. Ó, o Rodrigo está dizendo que é funcionário público também. Rodrigo, vem comigo, Rodrigo, que eu vou te ajudar a assumir esse poder sobre o dinheiro. Mas, então, você precisa fazer esse mapa de coordenadas. Porque o que acontece? Muitas pessoas acham que vão resolver a vida financeira anotando o gasto. E isso também é uma mentira. Porque não adianta nada
eu ficar. Imagina que a gente vai no mercado agora e eu não levo uma lista de compras. E aí eu chego no mercado e eu compro um monte de coisa que eu já tinha em casa repetida e que eu não estava precisando. E aí, quando eu chego em casa, eu olho, eu começo a tirar a sacola dentro da sacola de compras e eu começo a notar, comprei mais 7 caixas de leite, mais aqui 3 quilos de arroz, mas não era aquilo que eu estava precisando. E o que me adianta anotar quando eu chego em casa? Então, a mesma coisa com os gastos, a gente precisa pensar antes. Então, o mapa de coordenadas da vida financeira é justamente você começar a pensar, peraí, como eu quero usar esse dinheiro? O que eu quero fazer com o dinheiro? E usar o dinheiro não é só gastar, é o como eu hoje preciso gastar, né? O que eu posso gastar, então, de repente, o que eu preciso é o meu custo de sobrevivência. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar o condomínio, eu preciso pagar a conta de luz, a escola, eu preciso pagar essas coisas. O que eu posso gastar? E aí eu vou começar a avaliar as questões, de repente, um gasto de lazer, um gasto variável, e aí essas coisas são importantes. Teve uma mentorada minha, acabou de me marcar no story, que ela comprou um brinco, e aí ela botou ali, mas esse pode, né, professora? Aí eu falei, claro que pode. A beleza importa, e a mulher precisa dedicar parte do seu dinheiro para ficar bonita, para beleza. Isso é importante, claro que é. A gente tem que usar o dinheiro de uma forma inteligente. Então, o que eu vou fazer também? Eu vou perceber, depois que eu fizer, que eu entender o que eu preciso, o que eu posso, eu vou entender também o que eu gostaria de fazer, né? De como eu gostaria de gastar. Hoje eu não tenho dinheiro, mas como que eu gostaria que fosse? E isso passa a ser, então, a minha meta de aumento de receita. Porque o dinheiro também, se eu posso fazer uma renda extra, se eu sou autônomo, se eu sou profissional liberal, eu posso ajudar a divulgar mais o meu trabalho, fazer indicação. O autônomo, muitas vezes, ele pensa, hoje eu fiz uma live sobre isso, que porque eu não tenho renda fixa, eu não posso me organizar. Não, isso é uma mentira. E como que a gente quebra essa mentira? Justamente pelo oposto. Peraí, você é autônomo, você não tem renda fixa, então o céu é o limite para você de faturamento. Você pode fazer muito mais dinheiro. E aí, quando a gente começa a ter essa consciência, peraí, eu fiz o meu mapa de coordenadas, eu percebi o como que eu preciso gastar o dinheiro, o quanto que eu preciso ganhar, o quanto que eu preciso investir para poder fazer os meus sonhos, realizar os meus projetos, ainda que eu não tenha dinheiro na conta ainda. Eu posso já pensar. E aí, o que acontece? Quando o dinheiro vem, eu não fico igual um zumbi, olhando e anotando para onde o gasto foi, mas eu começo a direcionar o dinheiro para ir para onde eu quero que ele vá. Então, o que eu hoje uso, respondendo a sua pergunta? Eu uso um gerenciador financeiro, que é gratuito, ele é chamado Minhas Economias, e você pode baixar no seu celular e usar. Isso é um aplicativo? É um aplicativo e você pode usar a versão web também. Existem muitos aplicativos no mercado. Por que eu gosto do Minhas Economias? Porque muitos aplicativos são integrados com a sua conta corrente ou com o seu cartão de crédito, e isso é bom sim, só que eles vão sempre te mostrar o passado. E a nossa ideia não é mais olhar para o passado, porque eu não mudo o passado. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar como que eu quero que o dinheiro vá ser direcionado a partir de agora. E aí, no Minhas Economias, você consegue, você precisa, não vai ser automatizado, mas eu não quero que seja automatizado porque eu quero que justamente você pense nesse mapa de coordenadas, você vai fazer como se cada área da sua vida fosse um potinho. E aí você vai pensar, eu tenho o potinho da beleza, eu tenho o potinho da sobrevivência, eu tenho o potinho do restaurante... E você eu tenho o potinho da viagem de férias que eu quero fazer no ano. Então, a pessoa também, às vezes, ela vai ter projetos individuais, e ela vai ter o projeto em casal. Então, ela pode tomar essa responsabilidade. Eu tenho várias mulheres, né, clientes que vêm, e às vezes muito aflitas, porque existe também uma confusão com relação a esse lugar da mulher. Eu não sei se você percebe. A mulher não lida com dinheiro. É o homem que tem que lidar com o dinheiro. Muito.
E Isso muito. Se bem que isso tem mudado um pouco, né? Eu percebo que, assim, esse comportamento das pessoas de uma forma geral, e principalmente da mulher, até em nome das conquistas que a gente vem tendo ao longo aí da história. Então eu percebo assim que hoje as mulheres estão mais preocupadas, né? Então as mulheres elas estão muito mais preocupadas em investir na carreira, em ter o próprio dinheiro, de não ser dependente financeiramente do parceiro ou de outra parceira. Que isso é uma coisa muito bacana, né? Porque tem muitos casais, e principalmente mulher, por conta dessa história de que a mulher não sabe administrar, a mulher não. Tudo bem, né? Que ainda tem o machismo numa empresa, o mesmo cargo, a mulher ainda ganha menos. Infelizmente a gente tem isso. Mas eu percebo que tem um comportamento na mulher, uma mudança. E que isso é muito legal, né? Uma preocupação. É claro que tem um povo gastão, né? Que tem a questão do consumismo, eu mereço, vou fazer um shopping terapia e gastos tufos e depois não tem como pagar. Então, deixa eu só avisar para quem está chegando, a Karen, ela trabalha com finanças e ela faz mentorias de como ensinar a pessoa a organizar, guardar, investir. Você ensina também investimento, essas coisas, ensino a Karen? investir também, Bolsa! sim. Bolsa, Ai, que fantástico! eu ensino o básico de renda variável na mentoria, só o básico, o mínimo que a pessoa precisa saber. Não me aprofundo muito, realmente não sou a mais especialista em bolsa, em renda variável, mas eu ensino o mínimo que a pessoa precisa saber. Por exemplo, então, muita gente aí que não tem nem reserva de emergência e decidiu fazer day trade, né? Que é o que? Operar em bolsa diariamente. Então, quando veio essa questão do Covid, um pouco antes de chegar aqui no Brasil, inclusive, muita gente, a bolsa teve várias quedas, né? E muita gente que tinha toda a reserva de emergência em bolsa. Então, esse tipo de orientação, assim, de como você começa, eu dou, né? O mínimo que você precisa saber. Agora, eu não sou a mais especialista em bolsa de valores. Aí você já passa para um outro nível, mas tem gente que não está conseguindo nem ter poder sobre o Sim! dinheiro. Então, Primeiro, uma coisa primeiro, de cada vez, né? e Conseguir organizar, guardar, administrar, fazer a tal reserva de emergência. exatamente. Eu te ensino a fazer essa reserva de emergência. Eu faço o primeiro investimento com você. Eu te ensino tudo sobre renda fixa. E aí, então, eu te ensino o mínimo sobre renda variável e você fica pronto para prosseguir na sua vida financeira. Mas até você chegar lá, tem uma grande jornada e você precisa mudar a sua mentalidade, porque um dos grandes problemas dos investidores iniciantes é achar que eles vão enriquecer de uma hora para outra com investimentos, e isso não vai acontecer. Se acontecer é porque Uhum. você está se submetendo a um risco muito grande e da mesma forma que você está ganhando muito, você pode perder muito, muito rápido, como foi o que aconteceu com essas pessoas que sequer tinham reserva de emergência e elas perderam o patrimônio absurdamente por causa de queda da bolsa. Então, tem alguns critérios e isso também faz parte desses 4 pilares que eu falei, né? Eu falei sobre ganhar dinheiro, sobre controlar os seus gastos, e aí, voltando para quem não anotou, eu gosto muito do aplicativo Minhas Economias, então, onde você consegue montar o seu orçamento, né, ou seu mapa de coordenadas da vida financeira, que depois quando você projeta isso numa linha do tempo, você faz primeiro para o primeiro mês. Aí depois você começa a pensar, agora é janeiro, fevereiro, março, então você está construindo o quê? A sua rota financeira. Você está pensando nisso antes. Você já consegue saber, por exemplo, eu hoje, eu consigo saber como que eu vou chegar em dezembro do ano que vem. Porque eu consigo, o autônomo muitas vezes pensa Nossa, assim, que super planejamento. eu consigo Eu entender as ainda não metas. alcancei esse grau de evolução. Dezembro do ano que vem, não faço Mas você ideia. consegue fazer alguns planejamentos, assim, é claro, isso você não precisa fazer de imediato, mas você pode ter, sei lá, um planejamento de repente 6 meses, ou você pensar pelo menos de como você gostaria. Eu posso garantir que eu vou chegar em dezembro do ano que vem do jeito que eu pensei? Não, porque Mas você fez um imprevistos plano, podem né? acontecer, exatamente, mas eu tive o poder de destinar ali o dinheiro para como eu quero que aconteça. E aí, então, a gente vem para a parte de proteger o dinheiro, que é justamente a questão
da reserva de emergência, aconteceu um imprevisto. Muita gente fala, poxa, mas teve gente falando comigo essa semana, eu estava com tudo pago, né? As contas zeradas, eu não estava devendo nada, estava tudo certinho. Aí, de repente, aconteceu um problema e eu fiquei todo endividado. Então, não estava tudo certinho, porque estava faltando essa reserva de emergência, né? Então, isso é a parte. O que acontece? Como é que você se previne de você não ficar endividado de repente? Então, você monta uma reserva de emergência, se você é assalariado. Muita informação aqui, né, gente? Mas de 6 meses para garantir sua sobrevivência. Porque imagina que você foi mandado embora do seu trabalho. Então, você vai ficar vivendo do seguro-desemprego, né? Isso vai baixar. Você não quer manter o seu padrão de vida? Então, como que você consegue manter o seu padrão de vida? Você tem que calcular o mínimo que você consegue para manter o seu padrão de vida e se recolocar no mercado de trabalho. Se você é um autônomo, já pensou? A gente está aí numa iminência, né, da segunda onda, ou há quem diga que ainda nem terminou a primeira aqui no Brasil. E aí, uma iminência de repente, fechar os estabelecimentos comerciais, os serviços. E se você fica aí com 3 meses de novo de porta fechada, né? Aí, se você adoece, se acontece um problema com a sua mãe e o seu pai e você precisa de repente parar de trabalhar, isso é uma carga emocional na mente da pessoa que com a reserva de emergência ela consegue falar assim, tá tudo bem, calma. Tem um respiro, né? Eu sei que eu posso ficar doente porque eu tenho uma reserva de emergência. A pior coisa é a pessoa trabalhar achando que, eu não posso, eu sou invencível, eu tenho que fazer dinheiro. E a gente consegue, através de alguns artifícios, você se preparar para o momento do imprevisto com tranquilidade. Também, por exemplo, às vezes você fazer um seguro, né? Então, isso são as ferramentas de proteção. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar, principalmente para autônomo, né? Você sugere seguro de vida? Que tem vários seguros legais aí interessantes, né? Tem vários seguros legais, precisa olhar. Seguro não tem muita gente vendendo seguro como investimento, né? Aqueles, principalmente planejamento de vida, esses life planning. Então você precisa olhar as condições para entender se aquilo é realmente adequado para você. Mas eu acho que em alguns casos é favorável, sim. Então, só precisa olhar esses termos e condições em detalhe. Mas também, muitas vezes para o autônomo, né? O seguro contra a morte, invalidez permanente, às vezes você deixa algum recurso ali para o seu cônjuge. Geralmente, quando você está financiando o imóvel, isso é obrigatório, né? Tanto ter o seguro contra danos físicos ao imóvel, quanto o seguro contra a morte e invalidez permanente, que quita a dívida, 50% daquele que veio a óbito, e o cônjuge fica precavido. Então, alguns seguros são importantes, sim. Seguro de casa, né? Algumas vezes não sei o que você tem, né, dentro da sua casa, mas você corre um risco de pegar fogo. Um seguro para o seu carro, né? Muita gente que não tem o seguro para o carro. Então, você pode não ter? Pode, mas que isso seja uma escolha consciente, que você esteja preparado para arcar com esse custo. E por último, o último pilar seria o pilar da multiplicação. Então, são 4, né? E você realmente aprendeu como que você pode fazer para o seu dinheiro trabalhar para você. Eu nem ia falar sobre isso tudo aqui, mas foi bom porque veio a calhar na sua pergunta. Então, o mais importante, só para a gente resumir, que eu sei que foi muita informação aqui, para a gente resumir, assim, eu não posso, dinheiro não é só sobre economizar, dinheiro é sobre multiplicar o patrimônio também, sobre fazer mais dinheiro, sobre direcionar o dinheiro para aquilo que é prioridade para mim. E aí sim, eu vou economizar com aquelas coisas que eu identifico que não são prioridade. Dinheiro também é consciência. Eu não posso só achar que eu vou ficar anotando todos os gastos igual um zumbi e eu estou tendo poder sobre o dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Eu ensino para os meus alunos a como que eles podem ter poder sobre o dinheiro sem precisar ficar anotando todos os gastos. Eu não anoto tudo hoje. Eu direciono o dinheiro de acordo com a consciência porque eu sei o que é prioridade para mim. Então, isso torna muito mais leve, é muito mais prazeroso. É isso. Alguma outra pergunta? Bacana, legal, legal. E quando o casal tem assim
Um economiza, o outro é gastão. Como é que pode chegar num equilíbrio? O que que você pode falar para esses casais, de repente, sei lá, uma dica? Isso é bem legal, né? E é muito comum. Eu atendo casais e no curso, no seu curso, né? Eu vou aprofundar um pouco mais. A gente vai fazer até um teste sobre os perfis financeiros. Então, cada casal vai sair dali com o seu teste, identificando quais são as características que predominam no seu perfil financeiro. Uma outra questão também que influencia, né? Que são os 4 perfis comportamentais. Então, tem aquele que é mais executor, né, que geralmente é o colérico dos temperamentos, né? Ele executa mais. Então, o que que acontece? Ele não vai prestar muita atenção nos detalhes, ele quer resolver logo, ele não vai olhar um contrato, ele vai tomar risco. Isso é uma característica dessa. É importante que você perceba o outro também nessa característica que é mais mineral, que não muda, que é a essência, que é a forma como a pessoa vê o mundo. E aí você vai se identificar também em qual é o seu perfil, né? Tem, por exemplo, o sanguíneo. Eu sou sanguínea, comunicadora, né? Falo pelos cotovelos e também sou um pouco mais impulsiva, assim como o colérico. Não me atento muito aos detalhes. Então, por exemplo, eu nunca seria a pessoa que ia sentar e analisar uma planilha profundamente, planejar. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho atenção para isso, eu me disperso. Como que eu sei hoje o que que eu quero fazer para o futuro? É porque eu peguei ele no sistema, botei mais ou menos o que que eu quero, e tem que ser rápido para mim, porque eu não consigo ir no profundo. E aí, por isso é que a minha mentoria é prático, porque as pessoas se identificam porque é fácil. Porque se vier muito profundo, eu não consigo dar conta. Eu não sou essa pessoa. Então, se você é analista e se você é planejador, a gente tem ferramentas para vocês também, mas a minha característica é um pouco diferente. Eu sou mais prática. Então, a gente vai analisar também como que é o perfil do planejador. É aquele que vai demorar mais tempo para tomar decisão. Ele vai querer fazer planos. E aí, um executor, ele não tem muita paciência. Ele quer decidir logo. Ele quer decidir a viagem logo. Ele comprou a passagem. E aí o marido, pô, mas peraí, a gente ainda tá vendo, nem sei se eu vou poder tirar férias. Não, você não falou que vai poder tirar férias em dezembro? Já comprei a passagem, já fiz, já aluguei. Ele já fez tudo. É claro que isso vai dar problema. Então a gente precisa se perceber. O analista, ele vai querer analisar todas as condições. Ele vai querer analisar, mas espera aí, você quer ir para esse lugar? Mas como que é a temperatura lá? É mais ameno ou é menos ameno? Ele vai querer olhar o detalhe, ele vai querer analisar quais são todas as classificações no booking do hotel onde vai ficar. E o colérico, o sanguíneo, o comunicador e o executor, eles não querem nem olhar, eles estão olhando, tem vista? Ah, tá bom, tá bonito aqui. Então a gente vai percebendo isso. Agora, isso influencia também na nossa forma de lidar com dinheiro. Então, o que que acontece? Eu tive um casal que eu atendi, ele era super planejador, ele tinha a melhor planilha do mundo. E a esposa tinha um perfil já, ele era mais financista, o homem, né? Então ele controlava os gastos. Tem muito disso, né? O homem que ele analisa todos os gastos. E a esposa, ela tinha um perfil mais gastador, menos preocupada com dinheiro. E isso vinha muito também da linha do tempo deles com dinheiro. Dinheiro na família dela nunca tinha sido um problema. Na família dele, a mãe ficou viúva, com 3 filhos, então o dinheiro era contado. Eles precisavam observar os detalhes. Na família dela, não, eles eram habituados a comprar. E aí ele trouxe ela para a mentoria, queria que ela se organizasse, a princípio que ela fizesse a mentoria comigo individualmente, mas na conversa ele já decidiu para fazer junto. E ele queria que ela começasse a anotar tudo na planilha. E aí, ao longo da mentoria, e ela assim, gente, eu não vou fazer isso, é impossível para mim, eu não Que é quero. sofrido para algumas pessoas, Para né? algumas Essa pessoas é coisa sofrido. de anotar em planilha, não Exatamente. pega, né? E aí, no final das contas, a gente entendeu que o que ele queria era garantir a segurança dos investimentos da família. Então, ele queria ter a certeza, não, a gente vai estar poupando tanto por mês para garantir a nossa aposentadoria, a nossa segurança e independência financeira. Isso é importante para mim. A gente usou bastante da 5 linguagens do amor, eu indiquei para eles lerem. A gente falou também sobre comunicação não violenta, eu indiquei para ele ler. E eu expliquei para ele, olha, a sua necessidade
é garantir o futuro, a estabilidade da sua família. Então, se vocês determinarem metas de investimento mensal e ela cumprir com essa meta e isso estiver sendo cumprido, a sua necessidade vai ser suprida. Agora, se ela vai estar gastando com um monte de roupa e outras coisas que ela gosta de fazer, mas as metas de investimento não estão sendo sacrificadas, vai estar tudo bem. E aí ele falou, nossa, realmente. E aí se resolveram assim. Ele, há pouco tempo, até me mandou mensagem, porque ele estudou comigo na escola, e depois ele me viu no Instagram. E eles se resolveram. Então, a gente, às vezes, quer enquadrar o outro no nosso método, na nossa forma. E aí, por isso que eu achei fantástico a sua live de ontem sobre comunicação não violenta, e eu recomendo quem não tenha assistido que assista, porque a gente precisa entender realmente qual é a nossa necessidade e conseguir dialogar, comunicar. Porque a primeira maior causa de divórcio, eu vi em algumas estatísticas, e talvez você esteja até mais inteirada do que eu, é a infidelidade, é a traição. Mas a segunda maior são as más decisões financeiras, não é a pobreza. Porque, às vezes, se o casal ele se comunica, se eles estão unidos juntos e um perde o emprego, é muito comum que os dois se unam mais para resolver e superar aquele problema. Mas as Um segura a barra do outro, né? Exatamente. Mas as más decisões financeiras, a infidelidade financeira, a falta de comunicação, a ausência de planos em conjunto, isso sim, isso dá divórcio. Né? Eu recebo muito. Deixa eu ver que tem umas. Eu vou abrir agora. Ó, tem uma pessoa perguntando assim: a sua consultoria é mensal ou anual? A minha? Não, a minha é uma consultoria, é um acompanhamento por projeto. Então, por exemplo, a consultoria, o Poderosos com Dinheiro, são 6 semanas. Então, em 6 semanas, a pessoa consegue sair de um rolo financeiro para ela começar a fazer o seu primeiro investimento. É claro que ela fica com um conteúdo ali, ele é online, e ela pode continuar assistindo. E eu dou uma mentoria por WhatsApp, né? Eu fico acessível por 6 meses. Então, ela ainda tem um tempo ali por 6 meses. As consultorias individuais de casais, geralmente a gente marca 4, 6 sessões no máximo. Pode ser que tenha necessidade, de repente, dependendo do objetivo, que faça mais 2 e chegue a no máximo 8, mas em pouco tempo, assim, geralmente a gente consegue resolver, porque é tanto trabalho de consciência e de comportamento, que quando você chega na parte do planejamento, na parte de olhar os números, isso está tão fluido, porque você está com tanta clareza na sua cabeça, que vai. Então... isso é bacana. Isso é muito legal, né? Ó, tem uma pessoa falando aqui em casa eu focada, marido gastão. Aqui é o caso, né, da pessoa utilizar a comunicação não violenta para falar das suas necessidades, o que te incomoda nesse fato dele ser gastão, né, de como é que vocês podem chegar num acordo aí, tá? A comunicação é muito importante, né, principalmente quando se trata de dinheiro. Porque o que eu observo? Que tem aquele tipo que gasta, que é um problema. O dinheiro é um problema na vida do casal. Então, de repente, há aquele marido que adora colecionar carros antigos. Esses dias eu recebi mensagem aqui: eu comprei mais um carro antigo e está escondido na garagem de um amigo. Vai dar merda, né? Porque uma hora ela vai descobrir se está escondida, porque já é um problema para esse casal. Eles não falam a verdade um do outro, mas eles também não querem abrir mão dos prazeres pessoais. E isso vai dando vários ruidinhos, né? E se você comunica, você fala da necessidade, mesmo que seja um desejo de mais um carro antigo, é antigo que fala, né? Os colecionadores, não pode falar carro velho, é carro antigo. É antigo. Enfim. Mas que é desejo, é gosto, né? Os meninos gostam disso, a mulherada gosta de comprar sapato, aí passa com a sacolinha escondida, né? Enfia no armário, o marido vê e fala, pô, mas novo não, isso aqui é antigo, tem faz tempo. Acho que tem alguns pecadinhos que até dá para cometer, mas a pessoa tem que ter consciência disso, né? E o quanto também se tem um projeto em comum,
o quanto que isso também acaba comprometendo, né, a questão do orçamento, que cada um vai ter que fazer um esforço, se tem um objetivo comum. Né? É importante que as pessoas... É aquela história, não precisa ser infeliz, mas tem hora que você vai ter que abrir mão de alguns caprichos, de alguns prazeres, E principalmente para isso quem são está no vermelho, né? prioridades. Isso é ter clareza das prioridades, né? E olha, é fantástico, porque quando você muda o seu comportamento com o dinheiro, eu achei legal também na sua live de ontem, você falou assim, quando você muda, né? E você fala, a pessoa vem para terapia e ela começa a mudar, e o entorno dela começa a mudar. E isso também acontece quando você muda a sua relação com o dinheiro. Eu falo da relação com o dinheiro, porque é um relacionamento. A gente tem que aprender a lidar com o dinheiro. Né? O dinheiro não tem vida própria, somos nós que temos vida própria. Então, da mesma forma que ontem na sua live você falou, você pode aprender a se comunicar. Sim, você pode. E você pode aprender a lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Existe uma outra crença que existe, é que eu já estou velho demais e que já não tem jeito. E isso é uma mentira. Sempre tem tempo, né? Olha só eu era uma pessoa desorganizada da vida financeira e hoje eu posso chegar aqui, olha, eu organizei a minha vida, é possível para você também. Uma das coisas que eu percebo também é muitas pessoas que às vezes ficam em relacionamentos ou deixam de ficar nos relacionamentos exclusivamente por causa de dinheiro, né? Você falou aí sobre a questão da mulher ser mais independente e tal. E uma coisa que é muito interessante, até a gente se conheceu por causa da Valesca Bruse, né? E aí eu estava numa mentoria com a Valesca lá no 4C e ela estava falando que existe uma outra crença que foi formada em nós, né? Que é um aspecto negativo da mulher com o dinheiro, que é a mulher ter que gerar o dinheiro porque ela não pode depender de homem nenhum. E isso é uma mentira, peraí. O dinheiro, ele é bom. O dinheiro, ele abençoa vidas, ele realiza seus sonhos, ele ordena a tua casa, ele é uma boa ferramenta, né? Então, assim, a mulher pode ter o dinheiro porque ela pode prosperar, ela pode ter essa atividade e pensar pelo aspecto positivo da coisa, não só pelo aspecto negativo, né? E também não ser, assim, muito independente. Eu tinha uma amiga, ela queria muito casar com um rapaz, e aí ela começou a tomar todas as... Ela ganhava mais que ele, né? Até que ela comprou um apartamento e falou, não, pronto, agora eu comprei o apartamento e você vem morar comigo. E aí ele tomou um susto e falou, poxa, mas você não me deixou escolher o apartamento? Você não me deixou participar disso? Então, sabe, são as comunicações. Às vezes a pessoa está cheia de boa intenção e de eu vou viabilizar logo, mas e o movimento em conjunto? Sim, e isso é importante, né? Principalmente quando se trata da casa que você vai morar. Porque aquele que está entrando sem colocar nada, ele tem sempre a sensação de que é um estranho naquele lugar. Ele não se apossa. E às vezes isso acontece, né? Então é muito legal. Claro, às vezes a pessoa já tem um apartamento, vamos facilitar a vida, né? Já começou a namorar, já tem, vamos morar junto, ok também. Mas essa pessoa, ela tem que se apossar desse lugar. Ela tem que, de fato, fazer aquele lugar casa dela também. Porque senão já começa uma fenda nessa relação, que é o lugar que foram morar. Então, aquele que foi para o apartamento que foi comprado só por um, se ele não faz, então tá, você comprou o apartamento, vou colocar os móveis. Ele tem que colocar algo lá dentro. Para ele, é uma questão de território, né? Todos nós somos bichinhos e a gente precisa ter o território bem demarcado. Então, você já viu o cachorro quando você leva para cruzar? Se você leva o macho na casa da fêmea, ele não cruza, né? Porque não é o território dele. Você tem que levar a fêmea na casa do macho, que é para a coisa poder acontecer. Então, se a pessoa ela entra num território que não participou, que não deu uma grana, que não, sei lá, não comprou sofá, geladeira, ele não colocou alguma coisa ali, é uma sensação de não tá habitando ali, não é dele, a pessoa não é dele, dela, né? Enfim, a pessoa não se sente que pertence àquele ambiente. Isso é bem interessante. Eu não sei se você observa isso nas suas mentorias. Sim, observo.
acontece muito, né? Porque são essas decisões independentes, às vezes. A pessoa, às vezes, ela quer tanto aquilo que ela... vamos resolver de qualquer jeito, vamos resolver da minha forma. E em casal, é claro, foi o que você falou. A gente vai ter alguns planos que são individuais, né? E tá tudo bem. Mas vamos conversar, vamos fazer juntos, né? Vamos compartilhar. Eu acho que uma das coisas da comunicação não violenta também é que não é muito sobre o certo e o errado, né? O jogo do certo e o errado, mas é como que eu posso tornar a minha vida e a sua vida mais maravilhosa. E eu uso essa ferramenta que é o dinheiro para tornar a minha vida e a sua vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor através da minha generosidade mais maravilhosa. Isso é bacana. Ó, tem um rapaz falando aqui que a namorada, a noiva, sei lá, quem ganha 15 vezes mais do que ele. Você acha que isso é um problema na vida do casal? A mulher ou, enfim, o homem, um ganhar 15 vezes mais do que o outro? Acho que principalmente a mulher mais, né? Porque a gente vive ainda a cultura machista de que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que levar o dinheiro, o homem tem que ganhar mais. Você observa, assim, algum ruído? Como é que é para você isso? Depende muito desse casal, né? Então, eu acho que a questão do diálogo é muito importante. Agora, o ganhar dinheiro também é um estado, né? Hoje você ganha menos, 15 vezes menos que ela, né? Mas não significa que amanhã você vai continuar ganhando menos 15 vezes. Não significa que daqui a um tempo vocês vão ter filhos e, de repente, ela vai querer reduzir um pouco a carga de trabalho dela e aí a receita dela cai. Na verdade, é uma construção de vida. Você está falando sobre um noivado, né? Então, vocês estão pensando juntos. E a ideia é justamente pensar como esse outro casal, o que eu falei. Como que vocês vão ordenar isso daí juntos? Tem como administrar? Se isso já gera um conflito, tem como administrar, sim. Com um diálogo, com clareza de objetivos, com sonhos. E hoje, se é um incômodo para você o fato que ela ganha 15 vezes mais, como que você pode desenvolver suas habilidades para aumentar a sua receita? Isso também é parte da inteligência financeira. Na mentoria, a gente também trabalha isso. Você identificar o quanto que você quer aumentar a sua receita e o que você pode fazer para alcançar esse desejo. Ah, isso é bacana. Ó, tem uma pessoa falando aqui, quero casar e preciso de orientação. Isso é bacana, né? Para quem ainda não casou, já fazer um trabalho de fazer uma consultoria, receber orientações, acho que isso é uma coisa bem legal, né? Para já começar a questão financeira no relacionamento mais redondinho, né? Pois é, principalmente para alinhar as expectativas antes do casamento, para alinhar os projetos, os sonhos, para não... Olha, eu atendo um rapaz que ele tinha uma relação com dinheiro já herdada dos seus pais que não era maravilhosa. Então, muito acostumado, os pais deixavam a dívida caducar, deixavam no Serasa, esperavam para poder ficar mais barata, pegava dinheiro emprestado, e ele herdou isso. E a menina era muito ordenada financeiramente, ela era muito financista. E eles casaram. E aí se endividaram muito no casamento, né? Porque foram várias parcelas, parcela para comprar enxoval, parcela para pagar a casa de festa. Então isso tudo pode ser trabalhado, porque quando você já entra com uma tensão financeira num momento delicado desse que é o casamento, em que você já tem todas as mudanças, principalmente porque ele morava em uma cidade, ela saiu da cidade onde ela morava para morar na cidade dele, e aí começam com dívida, é um problema. Uhum, então, melhor coisa organizar, né? Precisa organizar. Olha, tem uma pessoa dizendo assim, alguma dica para casais que acabou de adquirir um apartamento e a esposa ficou desempregada? Vamos entender aí qual é o valor da parcela, né? De repente esse valor da parcela funciona ainda para o seu marido pagar. Eu não sei se você tinha uma reserva de emergência ou não. Se isso vai implicar numa dívida agora ou não, quanto tempo que você tem para respirar, isso tudo precisa ser avaliado. Agora, um grande ânimo que eu quero te dar aqui é que você ficou desempregada, mas você pode deixar de sair desse estado, né? E não necessariamente você precisa arrumar um emprego para poder fazer dinheiro, mas você pode usar o seu conhecimento para oferecer serviços. Então não se limite nisso. Se isso estiver sendo temporário,
eu quero voltar para a minha posição. Mas, de repente, você pode prestar uma consultoria com o conhecimento que você tem. Você pode começar a oferecer... Olha, a menina que faz vídeo, edita os vídeos para mim, ela é estudante de fisioterapia, ela começou a fazer edição de vídeo, e aí ela começou a fazer para uma pessoa de uma turma de um curso que eu faço, essa pessoa indicou para outro, para outro, para outro, e hoje ela já pegou um monte de edição de vídeo com os alunos ali. E ela, inclusive, há pouco tempo, ela falou para mim, olha, eu fiz a minha primeira viagem de avião, nunca tinha viajado de avião, e tudo isso graças à edição de vídeo. Então, assim, Olha que legal. Use a sua criatividade. Você ficou desempregada, mas agora, de repente, você pode até ir para um outro nível, explorar outras habilidades, né? Descobrir um outro trabalho, né? Isso é muito legal. Se reinventar. É ter essa abertura, né? Aquela história de ganhar o dinheiro extra. E mesmo quem está empregado, que tem um emprego fixo, se você tem projetos, eu pelo menos penso assim, você tem projetos, planos, o que te impede de criar uma renda extra? Né? De pensar em coisas que você pode, de repente, fabricar, vender para os colegas, levar para a faculdade, né? Aquela história, faz brigadeiro, bolinho, bolo de copo, de pote... Né? Vem, faz edição de vídeo, de repente a pessoa ela tem uma habilidade e ela descobre naquilo uma ferramenta também de gerar dinheiro, né? De compor a renda. Isso é muito legal. E isso pode despertar... acabar se tornando a sua renda principal também, né? O Warren Buffett, ele fala justamente de você não ter só uma fonte de renda, de você ter mais do que uma fonte de renda. O Pai Rico, Pai Pobre também, né? O Robert Kiyosaki também sempre te estimula. E eu quero te estimular também. Né? Você tem algum conhecimento aí que você pode começar a ver as possibilidades de fazer algum dinheiro. Não se desestimule e continue. Se você quer voltar para o mercado de trabalho, continue colocando o seu currículo. Ah, legal. Tem uma pessoa que perguntou aqui, eu não entendi muito bem. Ou eu quero gastar, é meu dinheiro. É curto, mas eu me controlo. Mas já tive dinheiro para gastar. Eu investi em imóveis. Acho que é isso. Você acha que é uma boa agora investir em imóveis? Quem tem uma graninha aí com essa história da bolsa? Porque pelo que eu andei sabendo aí, essa coisa de imóveis, o pessoal meio que voltou à tona, né? O pessoal está investindo em imóveis de novo por conta dessa instabilidade financeira, medo de investir, fazer investimentos. Você tem uma percepção disso, Karen? Olha, a gente está vivendo um momento, investir em imóvel, né? A gente tem uma ideia aí, principalmente a geração da minha mãe, dos meus avós, que passaram principalmente por aquele período ali do Collor, né, de que investimento em imóvel é o investimento mais seguro que tem e é um investimento que não tem risco. De fato, a nossa Constituição hoje em dia é vedado, né, essa captura de poupança que aconteceu na época do Collor ali, isso é inconstitucional. E existem algumas alternativas de você investir sim em imóveis, em títulos do mercado imobiliário, de repente mitigando, reduzindo esse risco. O que acontece? Você precisa também fazer uma análise desse imóvel que você está investindo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o imóvel que você mora, ele não é um imóvel de investimento, ele é um imóvel de moradia, você mora nesse imóvel. Então, ele é considerado custo, ele não é considerado investimento. Agora, se ele é um segundo imóvel que você comprou para investir, tem que analisar qual é o potencial que ele tem de ficar alugado, se você tem condição, caso ele desalugue, de arcar com um condomínio. Então, você se preparar, fazer uma reserva também, para caso o imóvel desalugue, você ter algum tempo, né? Para poder pagar aquele aluguel. Existe um risco também. Existem hoje fundos imobiliários, letras de crédito imobiliário, algumas oportunidades com garantia em imóvel também no mercado financeiro. São muitas análises que você precisa saber se um imóvel é uma boa oportunidade. Se você compra de repente num leilão e ele está muito abaixo do preço, pode ser que seja. Mas como que você vai comprar esse imóvel? Financiando ou você vai comprar à vista? Se você financiar, esquece. Vai ser muito difícil que ele seja um bom investimento. O que você vai pagar de juros, de repente você compraria 2, 3 imóveis. Tem que pensar bem nessa história. Karen, vamos encerrar, porque já até passou da hora.
Fala um pouquinho da sua mentoria, como é que as pessoas fazem para te procurar, como é que funciona, conta um pouquinho para a gente poder encerrar. E aí, como ó, quem chegou depois, vem aqui, ó, tá o nome da Karen, clica aí, vai lá, começa a segui-la e volta para cá. Isso. Olha, lá no meu perfil, você tem aquela página, o link ali, né, que é um Linktree, e você pode, se você quer uma mentoria individual, de repente você pode me mandar mensagem, tem ali, agende aqui uma reunião gratuita, em que a gente bate um papo para eu conseguir entender qual é a sua necessidade e como que eu consigo te atender em quantas sessões, né? Se o seu marido vai vir, a sua esposa vai vir ou não. Então, você tem essa alternativa ali. Uma alternativa também, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou dar uma masterclass gratuita dia 14 de dezembro, em que eu vou falar sobre 5 passos para você começar 2021 com dinheiro na conta. Então, como que você pode fazer para começar 2021 com dinheiro na conta? Então, se inscreve lá também nessa aula, né? E nessa masterclass, eu vou abrir inscrições para mentoria em grupo, que aí ela vai ter um custo um pouco menor, né? A mentoria individual, ela é um atendimento exclusivo, eu vou olhar exatamente a tua vida, mas na mentoria em grupo eu conheço a vida das pessoas também e eu dou atenção e acompanhamento também. Em paralelo, isso é muito legal. Todo o conteúdo gratuito lá no perfil também, que você pode acompanhar. Então, eu sou uma pessoa acessível, tá? O meu perfil ainda é pequeno, então eu consigo dar bastante atenção. Isso certamente é um diferencial aí com relação aos grandes, né? Eu conheço o nome das pessoas. Mas com o seu conhecimento, logo, logo vai estar bombando aí. Você não vai ter tempo. Aproveitem, gente. Aproveitem que ela agora ainda tem tempo de dar atenção um por um. E uma coisa legal também, porque a Karen, ela vai dar uma aula no curso Vida de Casal. Né, Karen? Acho que vai ser na sexta-feira, né? Isso, dia 11. Então, para quem vai fazer inscrição, segunda-feira, às 7 horas da manhã, abrem as inscrições. E quem estiver no grupo do Telegram vai receber um link no domingo, das 18 até meia-noite, para fazer inscrição com super desconto. Então, para você que está interessado, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Karen, siga lá no Instagram dela e venha fazer o curso Vida de Casal, porque ela vai dar uma aula lá fantástica. Karen, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, seu conteúdo muito bacana, gostei muito mesmo, o pessoal aqui está super elogiando, dizendo que está assistindo com o marido, olha, que está sendo super esclarecedor, tá vendo com o marido, isso é muito legal, viu? Muito obrigada mesmo e grande beijo. Um grande beijo, muito obrigada, eu amei. Obrigada realmente a todo mundo que participou aqui. Se inscrevam, participem, se vocês quiserem participar lá do curso Vida de Casal, eu vou estar lá dando uma aula. E em breve também vou fazer um convite, já fiz assim, prévia de um convite para Rose dar uma aula lá na minha mentoria também, para os casais. E estamos aí, eu estou completamente à disposição. Muito obrigada por tudo, Rose. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Obrigada, obrigada. Gente, essa live vai ficar salva, tá? Quem não pegou o nome dela, não conseguiu ir lá na página dela, depois entra na live, que eu vou deixar lá registrado já o endereço dela do Instagram, tá bom? Beijo, beijo, obrigada, pra todo viu? mundo. Obrigada. Gente, obrigada quem ficou aqui acompanhando. Beijão, tchau, tchau.